Turma do 10º termo, olá, é o professor Carlos Augusto, de Direito Tributário. E devido ao coronavírus, ao Covid-19, as aulas presenciais estão suspensas, mas nós não podemos ficar sem aula. Então eu estou gravando alguns vídeos e esses primeiros vídeos eles terão o propósito de falar sobre o direito tributário em si, a nossa introdução. Eu já gravei outros de teste. Aí eu notei que eu estava falando muito devagar, estava muito cansativo, aí eu fiz um vídeo mais longo, então eu decidi fazer vídeos de mais ou menos 15 minutos. Por quê? Porque ninguém aguenta ficar assistindo vídeo muito longo, né? Eu particularmente não tenho paciência, né? Então, nesse primeiro vídeo eu vou falar do direito tributário, eu vou falar sobre o conceito de tributo, eu vou falar como, assim, qual que é a evolução histórica do tributo, e a relação também do direito tributário com outras disciplinas. E vamos ver o que dá, hein? Vamos ver juntos. Palavra de honra, eu fiz a barba direitinho. Antes de gravar eu fiz de novo. Mas eu estou num ambiente com boa iluminação e fica parece que eu estou com barba de 2 dias, né? Mas não é verdade. Eu barbei ontem à noite e agora faz 2 minutos. Mas acho que é por isso que o pessoal passa aquele pozinho, né, antes de gravar. Mas tudo bem. Bom, pessoal, antes da suspensão das aulas, nós finalizamos o direito financeiro. Então nós estudamos a atividade financeira do Estado, receita pública, despesa pública, inclusive requisições judiciais, lembram? Precatório, requisição de pequeno valor. Nós estudamos também orçamento público e crédito público. Aí quando nós íamos começar o direito tributário em si, com as espécies tributárias, aí veio o sobrestamento das aulas. E por causa disso, nós vamos ter essa primeira aula, essa primeira matéria, assim, através dessas gravações, desses vídeos. Atenção, essa matéria que eu vou falar nesse vídeo e nos próximos que eu vou disponibilizar a vocês, essa matéria vai cair na prova. Dessa matéria vai ser retirada uma questão da prova. Eu já tinha falado isso antes, mas foi quando eu passei aquele trabalho por e-mail. Lembra o trabalho sobre as espécies tributárias? E lá eu avisei, olha, uma das questões da prova vai ser retirada desse trabalho. Bom, e agora além do trabalho tem esses vídeos que eu estou gravando, que vão servir de base para a prova. Então uma questão vai sair daqui, hein? Depois vocês não vão dizer que não estavam sabendo, que estão avisados duplamente, lá no e-mail e aqui. Bom, até agora a gente estudou direito financeiro, ou seja, atividade financeira do Estado. E está na hora de começar o direito tributário, que nasceu do direito financeiro. O direito tributário se originou do direito financeiro, ele ganhou autonomia. A gente sabe que uma disciplina ganha autonomia quando começa a ter legislação própria, quando começa a ter livros escritos sobre ela, quando começa a ter artigos científicos, quando começa a ter profissionais especializados naquela matéria, quando se começa a ter cadeiras nas universidades. Então a gente sabe, essa disciplina ganhou autonomia. Então o direito tributário ganhou autonomia e ele é proveniente do direito financeiro. Isso é uma coisa corriqueira, viu? Aliás, do direito tributário veio o direito previdenciário. O direito previdenciário veio do direito tributário. E ele ganhou autonomia também. O que ele trata? Só de uma modalidade de tributo, que são as contribuições sociais. Então, o direito tributário ele ganhou autonomia e essa que é a disciplina que nós vamos passar a tratar agora, nesse semestre, viu? Encerramos o direito financeiro e direito tributário daqui por diante. Bom, mas o que é o direito tributário? Cada livro que você pegar tem um conceito diferente. Conceito bom, viu? Agora, para a sala de aula, qual que é o conceito bacana? Eu acho assim que um conceito muito adequado para a sala de aula é que o direito tributário é o ramo do direito que estuda os tributos do ponto de vista jurídico. Pronto. Então você vai estudar os tributos do ponto de vista jurídico. Aí resta a questão, o que são os tributos? Bom, tributo a gente vai ver no finalzinho desse vídeo, tá? O direito tributário, ele tem relação com outros ramos do direito, com todos eles. Não que ele seja especial, é que o direito ele é único, né? Essa divisão que a gente tem do direito, ela existe por 2 motivos. Por motivo pedagógico, didático, que
o magistério nas universidades e também por motivo de especialização profissional, para o melhor desempenho de uma profissão. Então, o direito é um só que existe uma divisão nós temos aí uma divisão de áreas, de ramos. Bom, vou falar de alguns só. Com direito constitucional, direito tributário tem relação? Tem, profunda. Dezenas de artigos da Constituição falam de tributo, sistema tributário, administração tributária. Centenas. Vai pelo artigo 150 e ao redor dele que você vai encontrar muitos. E até no artigo 37 você vai encontrar uns incisos lá no finalzinho daquele monte de incisos que tem no artigo 37 da Constituição, você vai encontrar 2 que falam sobre a máquina tributária, viu? Sobre a administração tributária. Com o direito financeiro, claro, direito tributário se originou do direito financeiro. Tem muita relação, inclusive porque tributo é a principal receita pública. Receita é um dos pontos estudados em direito financeiro. Direito previdenciário. Acabei de falar agora há pouquinho. O direito previdenciário nasceu do direito tributário. O direito previdenciário estuda basicamente apenas uma espécie de tributo, que são as contribuições sociais. Direito administrativo. Muita relação. Inclusive porque são as regras do direito administrativo que vão nortear a estruturação da máquina tributária. Então, todo aquele sistema de instituição de tributos, de fiscalização e de arrecadação, ele é montado girando em torno de regras do direito administrativo. E mais um só para não ficar cansativo, né? O direito empresarial. Quem estuda, quem vai se especializar em direito empresarial, obrigatoriamente vai ter que saber muito, vai estudar muito de direito tributário. Inclusive porque o planejamento tributário é um dos principais aspectos da assessoria empresarial. Bom, falado isso, vamos dar uma palavrinha sobre tributo. Tributo é compulsório, a gente vai ver ali daqui a pouco que é uma das características. Ou seja, não se paga o tributo voluntariamente, um ato de vontade. Se paga por obrigação. Por quê? Se não pagar tem alguma consequência. Por exemplo, a execução fiscal. Então o tributo é uma coisa assim pesada, não é? Quem que gosta de pagar o IPVA? Quem gosta de pagar o IPTU? Quem gosta de pagar o imposto de renda? Ninguém. Mas se paga porque existe uma coerção do Estado e o Estado faz isso porque se não tiver pagamento de tributos, a máquina pública ela não se mantém, os serviços públicos não serão prestados. Mas eu quero deixar claro que os tributos, eles representam hoje o resultado de uma evolução histórica profunda. Por quê? Porque nós tivemos momentos anteriores, onde não havia cobrança de tributos. Havia o quê? Há muitos milhares de anos, nós tínhamos saques. Nós tínhamos o saque de um Estado poderoso frente a um Estado mais fraco. Então, o Estado mais poderoso, ele conquistava um povo, uma cidade, uma região, e ele saqueava. Pegava colheita, pegava animais, pegava joias, riquezas, escravos. E quem não interessava, ele matava. Então é uma coisa muito brutal. É uma coisa muito brutal. A espécie humana é brutal, eu sempre falo isso. E depois evoluiu. Ao invés de se saquear, se mandava um mensageiro e se dava uma opção. Olha, se vocês não querem ser saqueados, então vocês vão ter que pagar algo anualmente ou a cada 6 meses. Então vocês vão ter que pagar gado, parte da colheita, ouro, sal, escravos, alguma coisa. Então vão ter que pagar alguma coisinha. E daí que nós passamos a ter a palavra tributação. Então esses estados dominados, eles eram tributários. E depois, lá pelo século XVII, XVIII, aí começou a se firmar a ideia de que o Estado ele exigiria um valor em moeda dos seus administrados. Então passou a ser comum a ideia dos administrados pagar um valor em dinheiro. E essa noção foi evoluindo, foram sendo assegurados direitos também aos administrados, que passaram a ser chamados de contribuintes. E o Estado passou a ter nos tributos a sua principal forma de arrecadação.
Então nós podemos verificar que o tributo, hoje ele representa uma evolução grande em relação ao passado, né, onde havia saques e etc. Então é o que nós temos hoje, os tributos sendo exigidos pelo Estado para que o Estado possa se manter e prestar os serviços à população. Saúde, educação, assistência social, segurança, jurisdição e tantos outros. Bom, agora vamos ver o que é o tributo. É um conceito simples, dividido em 5 partes. A gente vai pegar o conceito que está no artigo 3º do Código Tributário Nacional. Que eu não estou lendo aqui, eu não tenho lugar para ler, mas eu lembro mais ou menos. Tributo é prestação pecuniária em moeda ou valor que nela se possa exprimir, coercitivamente cobrado, instituído em lei, que não constitua sanção de ato ilícito e cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Pronto. É um conceito longo, comprido, não é o conceito do professor Carlos, é o conceito da lei, o artigo 3º do Código Tributário Nacional. Vamos dissecar esse conceito. Primeiro, tributo é uma prestação pecuniária. Ou seja, você paga em dinheiro, não importa se é com cartão, cheque, dinheiro vivo, operação bancária, não importa, é dinheiro. Então, tributo é uma prestação pecuniária em moeda ou valor que nela se possa expressar. Esse valor que nela se possa expressar são as unidades fiscais. Então é muito comum, por exemplo, o município ter a UFM, Unidade Fiscal do Município. E o Estado ele tem a Unidade Fiscal do Estado. Em São Paulo a gente tem o FESP. Então o valor que nela se possa expressar são essas unidades. A União Federal antes tinha o FIR, hoje ela não tem mais, hoje o FIR está extinto. Então isso que é valor que possa ser expresso em moeda. Segundo, o tributo ele é uma prestação pecuniária que é exigida compulsoriamente. Então eu tenho que pagar tributos. Eu posso até querer, mas mesmo se eu não quiser, eu tenho. Por que eu tenho? Porque senão eu vou ter alguma sanção, eu vou ter alguma consequência, isso vai gerar alguma consequência. Por exemplo, ajuizamento de uma execução fiscal com futura penhora de bens meus. Por exemplo, negativação no nome, negativação em bancos de dados, protesto de nome, se tem sido admitido o protesto do nome do contribuinte inadimplente e outras sanções. Então é compulsório. Terceiro, tributo é instituído por lei. O que é lei? Lei é... Toma um golinho d'água. Lei é uma norma que é produzida com trâmite obrigatório pelo Poder Legislativo. Então quando a gente abre a Constituição Federal, a gente vai lá no artigo 59 e lá tem uma relação do que é lei, do que são as leis. Então nós vamos ter lá emendas à Constituição, leis ordinárias, leis complementares, leis delegadas, resoluções legislativas, decretos legislativos e medidas provisórias. Então aí são as espécies legislativas. O tributo ele não vai ser criado por decreto, por portaria, por resolução do governo. Ele não vai ser criado por outro meio que não seja por uma lei. Então nós não vamos ter assim o tributo sendo criado de uma outra forma. Não só criado, mas também aumentado, majorado, certo? Aumentado o valor. Quarto elemento, tributo não é sanção de ato ilícito. Traduzindo, multa não é tributo. Por quê? Conceitualmente. Então o artigo 3º já exclui as multas do conceito de tributo. Então, multa de trânsito é coercitiva, mas não é tributo. Multa porque a pessoa deixou entulho na calçada, a gente chama isso de multa sobre propriedade urbana, não é tributo. Multa ambiental, não é tributo. Multa criminal, não é tributo. Então as multas, elas não são tributos por definição legal. E por fim, o tributo ele é exigido mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada. Isso significa que a administração pública ela tem que ter uma máquina fiscal para cobrança e fiscalização dos tributos e que vai agir vinculada, vai agir inteiramente subordinada à lei. Então a lei estabelece o meio de ação da máquina tributária e que deve funcionar bem, porque se o Estado não arrecadar, ele não consegue prestar os serviços para a população. Então quando se fala cobrado mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada, isso significa que tem que haver uma estrutura tributária toda voltada para
arrecadação e fiscalização dos tributos, e que vai trabalhar estritamente conforme a lei determina. Bom, esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo, 15 minutos deu, já está um bom tempo. Então no próximo vídeo nós vamos falar sobre as espécies tributárias em si, começando pelos impostos. Então tá bom, pessoal. Obrigado pela atenção.